Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a Valid. Você conhece essa empresa? A Valid vai te impressionar, eu te garanto, né? E é uma empresa interessante que anda bem largada no mercado, meio que esquecida. Mas será que vale a pena investir nessa empresa de tanta tecnologia? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like, ative as notificações do YouTube e bora pro vídeo. Com 65 anos de experiência global e atuando em 16 países, a empresa oferece soluções abrangentes de segurança digital e física, abrangendo meios de pagamento, telecomunicações e sistema de identificação. No Brasil, a Valid lidera o mercado de emissão de documentos de identificação, enquanto globalmente a empresa se posiciona como a quinta maior produtora de SIM cards e uma das 10 maiores fabricantes de cartões. A Valid possui 3 grandes negócios. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. No segmento de identificação, a Valid oferece soluções físicas, eletrônicas e digitais para garantir a autenticidade de dados em documentos, como a carteira de habilitação e os registros de identificação. A empresa lidera o mercado brasileiro, com aproximadamente 80% de participação em CNH e 60% de identificação civil, atendendo grandes estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já no segmento de meios de pagamento, a Valid concentra-se em soluções tecnológicas para pagamentos seguros, principalmente através da fabricação e venda de diversos tipos de cartões. Além disso, produz documentos de segurança, como talões de cheque e ingressos, oferecendo também soluções integradas como pagamentos móveis e instantâneos. No segmento de telecom, com sua expertise em segurança de informação e cartões inteligentes, a Valid se tornou um dos 5 maiores fornecedores globais de SIM cards. Além disso, a empresa domina tecnologias de mobilidade digital, como o NFC, o TSM e o HSE para operadoras móveis. A principal fonte de receita da Valid é a divisão Valid Identificação, responsável por 43% do faturamento. Em seguida, pela Valid Pagamentos, que é responsável por 32% do faturamento. E depois, a Valid Telecom, que responde por 30% do faturamento. O Brasil é o principal mercado da empresa, gerando 62% das vendas, enquanto a Argentina contribui com 14%. Os Estados Unidos contribuem com 3%, e o restante do faturamento fica com todo o resto do mundo, com os outros 21% remanescentes. Mas o setor de atuação da Valid apresenta alta fragmentação e passa por transformações contínuas, o que implica em competição acirrada com grandes players. A empresa tem uma dependência de uma base limitada de clientes. São poucos clientes, geralmente o governo, os bancos e as telecoms. E existe uma grande necessidade de aceitar os preços de mercado. Nesse contexto de constante evolução, a Valid se torna vulnerável a uma possível compra por um concorrente de maior porte internacional. A Alaska Investimentos é o maior acionista da empresa, com 35,5% do capital social. E o BTG possui 11,3%, sendo que o restante, algo em torno de 53,2%, é o free float, em livre circulação da B3. Atualmente, o valor de mercado da empresa está estimado em 2,6 bilhões de reais. A Valid é listada no novo mercado da B3, que é o mais alto padrão de governança corporativa. A empresa apresenta uma liquidez diária de aproximadamente 7,5 milhões de reais. E isso é um volume baixo, mas ainda suficiente para a entrada e saída de pequenos investidores a qualquer momento. O beta da Valid é 0,92, indicando que para cada 1 ponto percentual de variação do Ibovespa, espera-se uma variação de 0,92 no preço da ação da Valid. E a volatilidade? A volatilidade da Valid é bem alta e está estimada em 47%. Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Valid. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços. E o que é isso? Eu pego aí os balanços da empresa, e no caso eu peguei de 2019 até 2024, faço uma reclassificação para conseguir
auferir três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E para começar, o que eu faço, pessoal? Eu gosto de pegar o último balancete, que no caso é o de dezembro de 2024, e fazer um gráfico de blocos só para entender que empresa que é essa, tá? E aí, o que eu vejo assim, bem macro, né, numa primeira visão? Eu vejo uma empresa que tem um capital de giro estimado em R$ 1 bilhão, né? Mas tem uma necessidade de capital de giro bem baixinha, na faixa de 500 milhões de reais, né? E aí, pessoal, é matemática simples. Se a empresa tem R$ 1 bilhão de capital de giro e ela precisa de 500 como necessidade de capital de giro, então é 1 bilhão menos 500, sobra 500 milhões na tesouraria. Esse dinheiro está aqui na tesouraria da empresa, é o dinheiro que a empresa utiliza para pagar aí as suas exigibilidades de curto prazo. A gente pode perceber que é uma empresa que está com um alto padrão de liquidez agora em 2024. Mas essa liquidez ela já vem melhorando desde o ano de 2022, quando a empresa tinha aí em caixa na faixa de 100 milhões de reais, né? Agora está batendo 500. Só para lembrar, pessoal, a Valid é uma empresa que fatura algo em torno de 2,1 bilhões de reais, né? Então ela tem em caixa, né, paradinho, algo em torno de 25% do seu faturamento anual, né? O que é muito bom. Aí, pessoal, eu gosto de pegar aquelas informações da tabelinha que eu fiz e colocar no gráfico, né, para eu entender quais são as tendências, né? E aí, pessoal, finalmente eu vejo uma empresa bacana sob o ponto de vista dos indicadores dinâmicos, né? O que eu percebo? Eu percebo uma empresa que está com capital de giro, né, superior à necessidade do capital de giro, tá, pessoal? O capital de giro é a linha azul, a necessidade de capital de giro é a linha vermelha, né? Então a gente percebe o quê? Que de 2021 para cá, o capital de giro cruzou a necessidade de capital de giro e ele está com uma inclinação positiva muito forte, né? Então o capital de giro está crescendo de uma forma forte, muito mais forte que a necessidade de capital de giro, né? A gente pode falar que a necessidade de capital de giro está andando de lado, né? Saiu aí dos seus 400 milhões em 2019, está batendo em algo em torno aí de 500 milhões em 2024, né? E o que tem de bom aqui, pessoal, é a linha amarela, né? A linha amarela é o saldo de tesouraria, é a linha da liquidez, mostra que a empresa está numa liquidez crescente desde 2020, né? Então, numa primeira visão, empresa aprovada, empresa nota 10, eu gosto muito dessa estrutura de capital que eu vejo tanto no gráfico quanto no gráfico de blocos que eu mostrei anteriormente, que é esse aqui, ok? Agora vamos fazer uma análise nos três indicadores, né? São apenas três, dá para a gente dar uma passeada e uma analisada aí bem rapidamente em cada um deles. Então, pessoal, vamos começar pelo saldo de tesouraria, né? Esse aqui é um detalhe somente da conta do saldo de tesouraria e a gente percebe que o saldo está crescendo ao longo desses anos, né? Em 2019 era 42 milhões, né? Agora em 2024 está batendo aí meio bilhão, né? 499 milhões de reais. E o que tem de bom aqui, pessoal? O que a gente percebe é uma empresa que tem melhorado a sua liquidez ano após ano, né? E principalmente, pessoal, a conta de empréstimos e financiamentos de curto prazo, né? Em 2019 era de 275 milhões de reais e agora está batendo 116. Então, é uma empresa que tem utilizado muito pouco dinheiro de banco, dinheiro de curto prazo, que é um dinheiro mais caro, para fechar suas contas financeiras, né? Agora, se a gente for dizer a bem de verdade, né, ela não precisaria nem desses empréstimos, né? Ela está com caixa positivo, né, de quase 500 milhões de reais, né? Então, é uma empresa bem ok sobre esse aspecto. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre capital de giro, né? O que a gente percebe? Uma empresa que ao longo aí dos seus 6 anos, né, de 2019 para cá, ela aumentou seu capital de giro de 450 milhões de reais e bateu aí praticamente 1 bilhão de reais, né? O que tem de bom aqui, pessoal? A Valid é uma empresa de tecnologia, né? Então, logo de cara, a gente percebe que aquela conta, né, as contas de investimento, né, investimentos imobilizados intangível, que geralmente é o tendão de Aquiles de toda empresa, né, ela praticamente não cresce, né? Se você imaginar aqui, o intangível está praticamente constante, até diminuiu, né, de 770 para 700, né? O imobilizado e investimentos também, eles até diminuíram, saíram aqui de 500 milhões de reais, estão batendo aí na faixa de 230 milhões de reais esse ano, né? Então é uma empresa que tem essa característica dela precisar de um imobilizado muito baixo, né? Favorece demais, né, o crescimento do seu capital de giro, né? E aí a gente percebe por outro lado também, pessoal, aqui nas contas de capital social e de reserva de lucro, né?
O capital social está praticamente estável, né? Ao longo desses anos aí, de 2019 para cá, teve uma variação de apenas 100 milhões de reais, né? A reserva de lucro teve uma variação de algo em torno de 300 milhões de reais, né? Isso aqui, pessoal, reserva de lucro é dinheiro, é lucro que não foi distribuído para os acionistas, né? Então isso fica na empresa e fortalece a posição de caixa dela, né? Uma notícia muito importante são os empréstimos e financiamentos, né? Em 2019 a empresa tinha empréstimos de longo prazo, né? Porque se é capital de giro, isso nós estamos falando de empréstimo, é empréstimo de longo prazo, né? Em 2019 ela tinha aí 670 milhões de reais e agora está com 480 milhões de reais, né? Então a gente percebe o quê? Que se a gente for analisar essa conta do capital de giro, ela vem melhorando ano após ano, né? Com a diminuição do volume de empréstimos de longo prazo, né? E com o fortalecimento da sua estrutura, com as reservas de lucro aumentando de forma gradativa ao longo dos anos e com uma desmobilização, né? As contas de investimento imobilizado e intangível, se a gente for comparar 2019 para 2024, né? Nós temos uma situação muito mais confortável agora, né? Então, uma empresa bem redondinha sob o ponto de vista do capital de giro. Pessoal, em relação à necessidade de capital de giro, né? Quem já acompanha o canal sabe que eu geralmente coloro de laranja, né? Os pontos de atenção. E está tudo verdinho, né? Tudo muito tranquilo. É uma empresa que a necessidade de capital de giro ao longo dos anos tem aumentado de forma muito lenta, né? Em 2019 ela tinha uma necessidade de 400 milhões de reais, agora em 2024 ela tem uma necessidade de 500 milhões de reais, né? Ao longo de 6 anos acrescentou 100 milhões de reais, mas nunca é demais lembrar que o faturamento está estabilizado, né? Em 2019 o faturamento era de 2 bi, né? Em 2024 o faturamento está batendo 2,2. Então o faturamento aumentou aqui nesse período, né, algo em torno de apenas 10%, mas a necessidade de capital de giro subiu aí praticamente 25%, né? E por que tem essa diferença, né? Por que a receita subiu só 8%, né? E a necessidade subiu 26%? É fatalmente a inflação de custos, né? Não obstante da empresa não estar aumentando o seu faturamento de forma importante nesses últimos anos, os custos aumentaram, né? Então, por isso que a necessidade de capital de giro subiu um pouquinho, mas totalmente administrável, tá ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre o endividamento. Essa é outra coisa muito interessante da Valid, né? Em 2019, ela tinha uma dívida aí na faixa de 600 milhões de reais. Agora, em 2024, ela está com dívida líquida de 16 milhões de reais, né? Isso é muito bom, né, pessoal, né? Olha aqui, no curto prazo, ela tem 116 mil, que tá lá no saldo de tesouraria, né? E no longo prazo, ela tem 480 milhões de reais, que está lá no capital de giro, né? Mas ela tem dinheiro, né, mais do que suficiente. Se ela pegar o caixa que ela tem, as aplicações financeiras, ela quita os empréstimos de curto e longo prazo e ainda sobraria 16 milhões de reais, né? Naturalmente, ela não vai fazer isso de forma imediata, porque senão ela deixaria de ter 500 milhões de reais no saldo de tesouraria, que eu mostrei anteriormente, e passaria a ter aí somente 16 milhões, né? É desnecessário, né? É uma empresa que o resultado financeiro aí, ele estava oscilando aí na faixa de 100 a 200 milhões de reais nos últimos anos, né? Em 2024, né? Em virtude desse endividamento ter virado, né? Do endividamento ter virado dívida líquida negativa, né? Ou seja, ela não deve nada a ninguém. A conta do resultado financeiro está numa decrescente, está diminuindo e isso é bom. Provavelmente nós vamos ter em 2025 aí um resultado positivo, de resultado financeiro positivo, né? Acrescentando margem ao EBIT, né? Então o lucro líquido deve aumentar em 2025 em virtude da inexistência de endividamento. Para finalizar, pessoal, vamos dar uma passeada aqui nas principais contas de resultado, né? E aqui estão elas. O que a gente vê? Um faturamento estagnado, e isso é ruim, né? De 2019 para 2024, a empresa subiu só 8%, então ela está com o faturamento estabilizado. Mas, por outro lado, né, o custo da mercadoria vendida também, se a gente for comparar o período todo, ele reduziu, mas de 22 para cá está situado aí na faixa de 64%, né? O que isso é muito bom, né? As despesas operacionais estão ok, aí na faixa de 13, 14, né, 19%. E o EBIT, em 2024, ele deu uma explodida, batendo aí os 22% de EBIT, né? Isso aqui me causou estranheza no primeiro momento, o lucro líquido explodindo também, batendo os 17,5%, né? Então você pensa o seguinte, meu Deus,
A empresa em 2024 ela teve de lucro líquido 17%, né? Esse foi o EBIT de 23, né? Então assim, ela melhorou muito a performance de 23 para 24, né? Será que é isso mesmo? Ela melhorou a performance? Não que a performance de ter um lucro líquido, né, de 10, 11% seja ruim, né? Mas ter um lucro líquido de 17,5% é muito melhor, né? E aí eu fui tentar entender por que esse lucro líquido explodiu, né? E a resposta é muito simples, né? Aqui, pessoal, antes de explicar por que o lucro líquido explodiu em 2024, né, aumentou tanto, né, saindo de 9,5 para 17, vamos falar aqui só em relação a dinheiros, a cifras, né, que aqui em cima é percentual, aqui embaixo é dinheiro, né? Olha aí, em 2024 o EBIT batendo 478 e em 2023 o EBIT estava batendo 390. Então teve aqui um acréscimo aqui só de EBIT de algo em torno de 180 milhões de reais, né? O resultado financeiro está diminuindo, que o saldo negativo está diminuindo, que é bom, né? Isso é consequência do endividamento da empresa que zerou. E o lucro líquido aqui, pessoal, de 210 foi para 380, né? E aí, pessoal, a gente percebe e é muito claro que tem aqui um acréscimo, né, de dinheiro livre de algo em torno de 180 milhões de reais, né? 170, 180. No EBIT sai de 390, vai para 478 e aqui embaixo também de 210 para 379. Então teve um acréscimo relevante. E esse acréscimo relevante, ele tem muito a ver, pessoal, com a venda da Cubic Telecom, tá? Essa era uma empresa irlandesa especializada em plataformas de conectividade e a Vale possuía aí algo em torno de 67,5%, né? Ela vendeu essa participação em 2024 por 173 milhões de reais, deu um acréscimo de resultado líquido de algo em torno de 140 milhões de reais, tá, pessoal? Então isso significa o quê? Vamos voltar para outra planilha, tá? Tá vendo aqui o resultado líquido é de 140 milhões de reais, né? Então isso significa que o faturamento de 2024 ele foi menor que o de 2023, tá, pessoal? Né? E ele só não foi, porque aqui você olhando o número parece que está em linha, né? É 2.255 contra 271, né? Mas teve aqui um resultado líquido, né? Da venda da Cubic, essa telecom irlandesa, né? Então, como a empresa vendeu a Cubic, né, que é essa empresa aqui, né, e acrescentou 173 milhões de reais brutos e 138 líquidos, né, ela aumentou o faturamento, né, e ela aumentou o seu EBIT e ela aumentou o seu lucro líquido, né. E aí fica ruim para a gente comparar, né. Por isso, mais uma vez, o fã-clube dos sites fundamentalistas, né, se você pegar os indicadores fundamentalistas da Vale aí, eles vão estar todos errados, né? Porque eles vão levar em consideração a receita da venda da Cubic, né? E isso não é recorrente, tá? A gente tem que retirar isso do resultado para poder fazer uma análise mais ok, mais perfeita, e os sites fundamentalistas não fazem isso, né? Então, o lucro líquido, pessoal, quando a gente tira o resultado da Cubic, ele vai sair de 17,5 e vai para 11,1, tá? O lucro líquido ele vai sair de 379 milhões, né, e vai para 241 milhões de reais. É ruim? Não, não é ruim. A empresa teve uma performance muito boa. E, para ser muito sincero, ela conseguiu um lucro líquido, né, em percentual de 11,1% aproximadamente, que ele é maior que o lucro líquido de 2023, né? Mas mesmo assim, pessoal, com um faturamento menor, né? Então ela faturou menos, mas ela teve um EBIT maior e ela teve um lucro líquido maior, tanto em dinheiro quanto em percentual. Então, mostra uma empresa bem administrada. Mas, pessoal, o ponto de atenção da Valid é a questão do faturamento, né? Você imagina que se não tivesse a venda dessa empresa aqui, da Cubic, nós estaríamos falando aqui de um faturamento inferior a 2 bilhões de reais, né? Então, a rigor, ela perdeu o faturamento em relação a 2023, ok? Bora lá, pessoal, fazer o fechamento do vídeo, né? Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a questão econômico-financeira da Valid. O que nós vimos? Nós vimos que é uma empresa bacana, né? Eu analisei a Valid à luz aí da análise dinâmica, e o que nós vimos? Que é uma empresa que tem um capital de giro na faixa aí de 1 bilhão de reais, né? Tem uma necessidade de capital de giro bem administrada, na faixa de 500 milhões de reais. E aí o que acontece? Sobra dinheiro. É uma empresa que tem alto nível de liquidez, né? Em dezembro de 2024, ela tinha 500 milhões de reais no caixa, né? Isso para uma empresa que fatura mais ou menos
2,1, 2,2 bilhões de reais por ano, né? Então, definitivamente, é uma empresa bem líquida que não tem nenhum problema de liquidez, né? Aí nós vimos que a dívida líquida dela, né, vem diminuindo ao longo dos anos e agora em 2024 a dívida zerou, né? O resultado financeiro ainda tem um resquíciozinho, né? Em 2024 ela teve ainda um resultado financeiro negativo de algo em torno de 40 milhões de reais nessa faixa, mas para 2025 isso vai virar, não é nenhum problema. Aliás, muito antes, pelo contrário, isso é um ponto forte da Vale, né? É claro que essa posição de caixa em 2024 ela foi fortalecida pela venda da Cubic, lá na Irlanda, que era uma empresa de telecomunicações, ok? Mas, sob o ponto de vista operacional, o que a gente viu? Nós vimos que é uma empresa que tem um CMV aí na faixa de 62%, tem um EBIT razoável, bem interessante, na faixa dos seus 22%, e que em 2024 ela bateu um lucro líquido aí de 17,5%. Mas a gente tem que fazer um ajustezinho, nós temos que retirar a receita não recorrente, que é proveniente da venda da Cubic, né, que era uma telecom lá na Irlanda, e mesmo se a gente tirar esse resultado, ela entregou um resultado de lucro líquido bem interessante, né? Um lucro líquido de 11%, né? Em 2023, um lucro líquido de 9%. Então, ou seja, uma empresa que está na crescente do lucro líquido, né? Sob o ponto de vista econômico-financeiro, é só notícia interessante, é só coisa boa, avaliação muito positiva, mas tem somente um probleminha, né? Que é o faturamento. Uma empresa que está estagnada, né? Em 2019, essa empresa, a Vale, faturou 2 bilhões de reais, né? Lá pelos idos de 2021, ela faturou 2,2 e agora em 2024 também 2,2, né? 2 bilhões 170 milhões de reais, né? Então, se eu posso falar que a empresa tem algum ponto fraco sob o ponto de vista econômico-financeiro, né, sob o ponto de vista do negócio, é a questão do faturamento. O faturamento está estabilizado, né, ao longo desses anos. Ele não cresce, né, ele não diminui, mas também não sobe. Agora, todos os outros indicadores são muito, muito positivos, né? Os indicadores dinâmicos, os indicadores operacionais e a questão do endividamento também é muito positiva, porque hoje ela não deve nada na praça. Nesse momento, você deve estar todo animadão, né? Assim, nossa, deixa eu olhar aqui quanto que está a ação da Vale, vou correr e comprar. Mas calma, agora eu vou falar alguns pontos de atenção sob o ponto de vista do negócio, ok? Quais são esses pontos de atenção que a gente tem que ficar bem atento, né? Em primeiro lugar, é a questão do faturamento. O faturamento está estagnado ao longo desses 6 anos, né? E se a gente julgar a inflação, você vai até perceber que não, ele não está estagnado, ele até diminuiu, né? Enfim. Um outro ponto que é importante é o seguinte: esse setor de tecnologia ele é altamente fragmentado, né? Existem players no mundo inteiro, né? E ela disputa, né, mercado com grandes empresas da Europa e dos Estados Unidos, né? É um setor que é caracterizado por ter poucos clientes, né? E aí o que acontece? Como existem poucos clientes, são os governos, são os bancos, são as telecoms, ela não consegue ditar preço, ela recebe o preço de mercado e ela tem que se organizar com esse preço que é estabelecido por terceiros, né? O que acontece também? A Vale já tem uma operação na Argentina que é responsável por 14, 15% do seu faturamento. Esse também é um ponto de atenção, né? Todos nós conhecemos a instabilidade econômico-financeira aí da Argentina, né? Tem a questão cambial também, que bate muito forte na margem da Vale, em virtude do SIM card, né? Esses chips eles são todos importados, então isso impacta de forma relevante na empresa, né? O que a gente viu também, o que eu notei quando eu estudei a Vale? Existe uma tendência de diminuição da emissão das carteiras físicas de identificação e das carteiras de motorista, né? Então isso também vai impactar no negócio da Vale de forma significativa, né? Agora, a grande dúvida que fica é o seguinte: atualmente, hoje, né, a Vale ela tem uma situação de caixa confortável, né? Nós vimos que é uma empresa que está com dívida zero, né? Então, ela tem condição até de se alavancar para tentar defender o seu mercado, né? Porque a situação são duas, pessoal: ou ela compra ou ela é comprada. Pelo menos na minha visão, né? Eu acho que a situação é meio binária, né?
E nesse sentido, o que a gente deve perceber é que nos próximos anos, ela provavelmente vai reviver os anos aí de 2015 a 2017, na qual ela fez várias compras no mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, e na época tinha comprado a Cube, que era uma empresa de telecom na Irlanda, que depois ela até chegou a vender em 2024, né? Então é isso, a Valid é uma empresa bacana sob o ponto de vista econômico-financeiro, ela tem alguns desafios aí a tratar do mercado, mas são desafios do mercado, né? Na qual ela está inserida, né? Mas isso, em hipótese alguma, desabona a qualidade da empresa. Eu até acho que para os próximos anos ela vai iniciar um processo aí de aquisições de crescimento inorgânico, né? Por quê? Porque nos últimos 6 anos, de forma orgânica, ela não conseguiu crescer, né? Nós temos uma situação de faturamento estagnado. Como o faturamento está estagnado, né? Ela fatalmente ela deve iniciar um processo aí de crescimento inorgânico com novas aquisições, né? Pelo menos é isso que eu esperaria que ela fizesse. Então é isso, pessoal. Uma empresa ok, sob o ponto de vista econômico-financeiro, uma empresa que tem alguns desafios de mercado, mas ela tem dinheiro para isso, ela tem possibilidade de se alavancar para crescer o faturamento, para defender o seu mercado. É uma empresa que está vivendo uma nova fase agora nos últimos 2 anos, né, com pagamentos de dividendos um pouco melhores, né? 2024 ela já pagou dividendos melhores, 2025 a previsão é ter um pagamento de dividendos melhores. É uma empresa que não está no seu topo histórico, está lá na meiuca, né? Tem possibilidade de ter algum crescimento de ganho de capital. Então, enfim, a questão da Valid, ao meu ver, é definir um ponto de entrada bacana, alguma situação legal nesse sentido. Mas não se esqueça, isso é investimento para longo prazo. Se for fazer esse tipo de empresa, ele tem um amadurecimento mais lento, né, desse tipo de mercado. E aí eu acho que é uma posição, uma small cap a ser considerada aí numa carteira de investimentos mais diversificada. Ok? Se você gostou, já dá um like aí. Se você não gostou, deixa para lá, o próximo vídeo vai ser melhor. Pessoal, só para passar um recado para vocês aí. Eu recebi alguns comentários de algumas pessoas que estão perdendo os vídeos, né, do nosso canal. O que acontece? Realmente, se você não ativar as notificações, fatalmente aí o YouTube vai parar de mostrar aí os novos vídeos que a gente faz, ok? Só para lembrar, eu faço 3 vídeos por semana, né? Um na segunda e um na sexta. Esses vídeos são para fazer avaliações econômicas financeiras de empresas, né? E o vídeo da quarta é aquele vídeo que eu estou fazendo aí para falar aspectos gerais aí de finanças, ok? Gostou? Dá um like, muito obrigado, fiquem com Deus.